Olá, bom dia para você. Sexta-feira, 26 de dezembro, o ano tá aí no finalzinho e a gente traz para você as principais notícias do Rio Grande do Norte. Então vamos aos destaques do Bom Dia RN. E na terceira e última reportagem da série sobre a seca, vamos falar sobre a bacia leiteira do estado. A falta de chuvas fez algumas indústrias fecharem. Bom Dia RN, começa agora. Nesta semana você acompanhou aqui com a gente uma série de reportagens sobre os efeitos da seca no Rio Grande do Norte. Ela foi produzida pelas nossas equipes em Mossoró. E na última reportagem, hoje, você vai ver que mesmo com a pouca chuva do início do ano, houve uma recuperação na criação do gado no estado. E pessoas que perderam quase metade do rebanho no ano passado começam a recuperar a produção, com apoio, orientação e principalmente coragem. E até descobrindo outras atividades. A reportagem é de Sara Cardoso, Almir Moraes e Zenóbio Oliveira. Por aqui não falta leite. Dentro da dificuldade que a seca nos impõe, a gente tem que buscar as soluções para os problemas que vai acontecendo no dia a dia, né? Seu Francisco investiu em melhoramento genético por meio da inseminação artificial. Ele é um pequeno criador do sítio Santa Isabel, zona rural de Currais Novos. O rebanho é de apenas 12 animais. As vacas daqui são boas produtoras. Cada uma rende até 18 litros de leite por dia, o dobro da média na região. A parte genética ela é muito importante, mas ela precisa do animal ter genética e ser alimentado, que é para ele corresponder, produzindo e reproduzindo bem. As pessoas acham que a parte mais importante é a produção de leite, mas se não tiver reprodução, não tem produção de leite. A vaca precisa de estar sempre com um bezerro no pé, o ubre cheio de leite e um bezerro no ventre. E é por isso que as vacas daqui se alimentam bem. Na dieta, capim-elefante, casca de mandioca e milho moídos, farelo de soja e torta de algodão. Não é barato não, mas quando você tem animais que ele responde na produção de leite, na reprodução, para você ter mais bezerros, ter mais bezerra. Hoje o mercado de vaca de leite está muito bom. Aí é aquela história que eu digo, quem paga a conta é ela. O capim vem da propriedade, recebe água de poço. O único problema é o alto teor de ferrugem da água que a gente observa só de olhar para os canos. Mas aí seu Francisco toma cuidado com a irrigação, feita por alagamento e não por aspersão, para não queimar a folha da planta. E ainda complementa a alimentação do rebanho com palma. Ele mantém uma plantação e com apoio técnico tem se saído muito bem. Aqui, né, nessa propriedade, nós temos produção, o primeiro corte, 200 toneladas por hectare ano. Então é uma cultura bem adaptada ao semiárido e bastante produtiva. A prova de que investir em melhoramento genético é um bom negócio é apresentada pelo Sebrae, que desenvolve projetos na área de leite genética entre produtores do estado. Os Estados Unidos, a produtividade vaca ano é de 9 mil quilos de leite. No Brasil, a média é de 1.350 e no Rio Grande do Norte é de 850 quilos de leite vaca ano. Então é óbvio que precisamos fazer muito por isso. O Sebrae está com um projeto em parceria com a NORC, Federação da Agricultura e com outros parceiros, buscando ampliar isso para esse próximo ano. Na região oeste, em Apodi, o pico da seca em 2012 levou embora 40% do rebanho de Seu Pedro, que cria gado junto com os filhos. Mas graças às chuvinhas do início do ano e ao aproveitamento da água do rio Apodi, eles vêm recuperando os animais. A gente tem uma área de irrigação no vale. A gente está conseguindo suprir o suporte forrageiro através dessa pequena irrigação que a gente tem no vale, próximo ao rio Apodi. Tem um terrenozinho ali no vale do menino, aí tem umas aguação, uma irrigaçãozinha, aí consegue fazer silagem, como é que a gente conhece o silagem, né? Aí vai misturando com resíduo, vai vendendo o leitinho para comprar o resíduo, aí vai conseguindo escapar. Para manter as vacas leiteiras, só a silagem que Seu Pedro tem aqui feita de sorgo não é suficiente para garantir a produção de leite. Então ele complementa a alimentação das vacas com torta de algodão. Todo dia são 50 quilos dessa torta para 18 vacas, o que garante o leite, mas encarece a produção. Está saindo muito caro alimentar o gado? Tá, sai caro. Nessa época sai caro.
Nessa época a gente trabalha só para eles. Tá aí, né? Nessa série você viu que o homem do campo tem sofrido com a falta de chuvas. Em muitos casos a população consegue conviver e até produzir diante dessas dificuldades. Mesmo assim, você sabe, eu sei, todo mundo sabe, seca não é novidade, é um fenômeno que se repete. O que pode ser feito então para que haja um mínimo de preparo e menos perdas na agricultura, na pecuária? Eu vou conversar agora com José Vieira, que é presidente da Federação da Agricultura do Estado. A gente continua debatendo esse assunto aqui, que ao longo dessa semana foi trazido por essa série de reportagens produzida lá em Mossoró. Bom dia, presidente, bem-vindo ao Bom Dia RN. Tem a fala que encerra essa matéria, ela é muito emblemática, ela chama bastante atenção, né? Estamos trabalhando para eles. É o criador dizendo que hoje mantém o gado, mas trabalha para o gado. Ele não ganha nada, né? Hoje é a realidade da grande parte dos produtores, dos criadores do Rio Grande do Norte, é isso. Se mantém, e só, é isso. Esse produtor é praticamente uma exceção, né? Mas a grande... Que a maioria nem se manter consegue. A grande realidade, Murilo, é que o setor agropecuário do nosso estado, ele encontra nos piores momentos da sua história. É de falência mesmo. Você não vê uma reforma numa propriedade rural, você não vê um produtor investindo, nada disso tem acontecido. E isso vem ao longo dos anos, porque a seca ela vai absorvendo aos poucos o produtor rural. Não é como uma enchente, uma cheia, que vem uma chuva, enche tudo, depois vai... Não, a seca ela vai consumindo aos poucos os produtores, porque ele vai vendendo a metade do rebanho para salvar o outro, vende a castanha se teve produção, enfim. Então é um momento muito difícil e eu diria para você que alguns gargalos nós temos na economia rural do nosso estado. Falta de assistência técnica de qualidade. Acesso facilitado a crédito. É uma burocracia sem precedente você ter acesso a um crédito. Eu vou só te dar um exemplo rapidamente. Você entra dentro de uma concessionária de carro hoje, você sai com um carro 0 km. Você vai tentar comprar um trator, você demora 1 ano para comprar um trator. E o trator é para produção, o carro é para consumo. E muito mais caro do que um carro de passeio. Às vezes não. Às vezes não. Não, nem sempre. Muito pelo contrário. Então, para você ver as dificuldades, a questão de licenciamento ambiental. Veja bem, você para fazer uma reforma num curral, para fazer uma reforma numa cerca, você precisa de um licenciamento ambiental. Então, são entraves que vai minando cada vez mais a economia, além da seca. Quando pensa na situação dele, entre produzir, já com todas essas dificuldades, e perder tempo com burocracia, muitas vezes ele desiste, nem vai atrás. Né? Pronto. E isso tem nos preocupado muito na Federação da Agricultura. Quando nós perdemos um produtor rural, dificilmente ele retorna na atividade. E quando um filho de um produtor vai fazer um curso na área agrária, ele não volta para a sua propriedade rural dos seus pais, ele vai trabalhar fora. Então nós precisamos de repensar a forma de fazer agricultura no nosso estado. Repensar como assim, né? Para a gente deixar claro. A gente até comentou aqui no início da nossa conversa que seca não é novidade, as características do semiárido não são novidade, a gente sabe exatamente o que acontece, onde tem água, onde não tem água, como é o solo, o que produz aonde. Prestar atenção nisso, presidente? Murilo, nós se adaptar a essas situações que nós já conhecemos? Nós precisamos de usar o máximo possível as áreas possíveis de irrigação no estado. Para você ter uma ideia, nós estamos aqui com a segunda etapa do Baixo Açu, que não foi feita a regularização fundiária, ou seja, era para estar produzindo volumoso, fruta, enfim, e lá não estão produzindo por falta da regularização fundial. Nós temos um projeto de irrigação do Medubim, que inclusive está no PAC. Então nós precisamos de explorar as áreas que é possível de fazer irrigação. Outro detalhe, as águas do São Francisco vão chegar e o estado do Rio Grande do Norte não estão preparados para recebê-las. O Ceará está fazendo seu dever de casa, a Paraíba fez seu dever de casa e nós não fizemos até agora o nosso dever de casa. Nós precisamos de ter um gerenciamento melhor das águas, das bacias hidrográficas do estado, fazer interligação para quando as águas chegarem, nós pudermos aproveitar o máximo possível essas águas. Agora, a castanha nós tivemos uma perda de quase mais de 90%, a abelha, que é a produção de mel. Nós fomos um estado exportador, hoje nós não estamos produzindo praticamente quase nada. E aí, vamos ficar por isso? Não, nós precisamos de repensar
com projetos e programas estruturantes que garanta principalmente renda aos produtores rurais. Eles só vão ficar na atividade se eles tiverem segurança de renda, tiveram a renda e também tiverem educação, saúde, transporte, assistência técnica e acesso a crédito. As condições para se manter. Eu pedi para o senhor continuar aqui com a gente, porque a gente vai mostrar agora a segunda parte, né, da nossa reportagem. Na primeira parte, você viu como a criação de gado tem timidamente, né, com muita dificuldade, se recuperado no estado. Agora nós vamos mostrar outras atividades, como a produção de leite. Na região Seridó, a principal produtora de leite do estado, a seca prolongada fez diminuir a produção formal. Indústrias fecharam, mas a resistência quase teimosa, né, do sertanejo já faz a produção se recuperar lentamente. Entre 2012 e 2013, a região do Seridó, que abriga a maior bacia leiteira do estado, passou por uma crise na produção de laticínios. Não tinha leite disponível. Tivemos que buscar outras alternativas. Então, como a bacia leiteira do Seridó não dava conta, tivemos que buscar leite até em outro estado, em outras cidades, para poder darmos conta da produção dos produtos do laticínio. Mas este ano teve leite à vontade, especialmente no mercado informal. Embora os dados formais apontem produção de 11 milhões de litros de leite no segundo trimestre desse ano, o Sebrae aponta números maiores no mercado informal, 18 milhões, quase o mesmo produzido em 2010. A explicação? Diminuiu a compra de leite formal vendido ao estado e aumentou a venda informal, números que não vão para os registros oficiais. Nós tínhamos há 3 anos atrás cerca de 32 usinas de beneficiamento de leite aqui no estado. Hoje nós temos em torno de 20. O leite formal, ele diminuiu. Mas nem todo mundo conseguiu continuar criando gado nessa seca prolongada. Em Mossoró, os agricultores do assentamento Paulo Freire decidiram substituir os rebanhos bovinos e a agricultura pelos viveiros de tilápias. Pertinho daqui passa um rio, o Rio Angicos. Mas utilizar essa água na agricultura para eles não valia a pena. Pelos gastos com irrigação, pelos riscos com pragas e porque essa área não pode ser desmatada. Então o pescado virou a fonte de renda. E a agricultura hoje é vaca de leite, não está dando mais. A gente trabalha e o leite lá embaixo, o preço, no fim só dá para ração. Agora eu trabalho com cabra e o peixe. O peixe já é a segunda vez que eu estou tirando e o resultado tá bom. Givanildo abandonou a casa na vila para morar com a esposa e os filhos nesse barraco ao lado dos tanques onde cria tilápias. A vida pode até não parecer mais confortável, mas aqui não falta otimismo. Para mim melhorou bem mais, né? Melhorou a renda da gente com a criação de peixe. E a gente já vinha criando as cabras há um tempo já. Para mim melhorou bastante. Para mim, para os meus filhos, né? A principal fonte de renda da família ainda vem da criação de cabras, porque seu Givanildo ainda não tem tanques suficientes para todos os meses ter pescado para venda. Mas a intenção é daqui a um tempo lidar só com peixe. Tá satisfeito? Tô, mas tá bom demais. E essa animação já motivou até alguns vizinhos, como seu Antônio, que copiou a ideia. Sem experiência com a criação de peixes, ele ficou meio perdido e teve alguns prejuízos. Mas nada que não possa ser consertado nas próximas tentativas. Olha, eu estou gostando, na verdade, com a esperança de dar bom. A gente tem certeza que toda essa zona ribeirinha ela tem condições de fazer esse trabalho do pescado, né? Então é agregar mais renda ao trabalhador, é mudar a qualidade de vida dele. Mesmo se adaptando melhor ao clima do semiárido do que os bovinos, os caprinos também passaram por dificuldades para sobreviver nessa seca. Essa planta, conhecida como flor de seda, brota facilmente nesse torre do sertão. Ela verde assim é considerada tóxica, mas estudiosos e criadores descobriram que ela seca é uma excelente fonte de proteína para os caprinos. E foi com ela, a flor de seda, junto com a palha do sorgo e o milho triturado, que seu Liro conseguiu manter o rebanho de quase 100 caprinos na zona rural de Mossoró. Eu mesmo não tinha outra solução, né? E só tinha a solução em buscar ração fora. E saía muito caro, porque você tinha que pagar trabalhador e pagar transporte para trazer. E a flor de cera não. A flor de cera eu tirava onde achava.
Aí é por isso que o sertanejo é, antes de tudo, forte, né? Como diria Euclides da Cunha, aí essa frase é bastante conhecida e é muito evidente nesse período que está se vivendo no Rio Grande do Norte, né? Aí eu volto a conversar aqui com o presidente da Federação da Agricultura do Estado, José Vieira, para comentar isso, né? A gente mostrou aí iniciativas que são dos próprios criadores, esforço, coragem, disposição para trabalhar, todo mundo tem, mas não é a situação ideal, né, presidente? Porque a gente tem pessoas que abandonaram casa, foram viver em barracos para criar tilápia. Estão tirando a produção, estão conseguindo sobreviver, estão aí usando flor de seda para manter o rebanho. É uma situação muito frágil ainda, de certa forma, né? Mostra a total falta de planejamento de programas estruturantes, né, no setor rural. Eu acho que essa imagem mostrando esse produtor, pequeno produtor num barraco, isso mostra a realidade que hoje nós estamos vivendo pelo interior do estado. Não é esse produtor que nós vamos, que ele vai conseguir crescer dessa forma. Nós precisamos de levar qualidade de vida para ele, para a família dele, para os filhos dele. E o Estado tem um papel muito importante nisso, Murilo, porque se nós não levarmos a qualificação rural, você imagine só um produtor desse, ele está tentando fazer ali das tripas o coração para poder permanecer, mas muito pouco tem de assistência técnica, de acompanhamento, enfim. E diria para você o seguinte, ele pode estar incorrendo, inclusive, em infração. Se o IDEMA for lá, com certeza esse produtor, coitado, vai ser multado. Vai ter problema com licenciamento ambiental com algumas dessas áreas. Você está acompanhando aí com a gente, né? Algumas imagens foram feitas durante essa série, né? E a gente vê aí a tentativa de sobrevivência, um pouquinho de verde que tem no meio, né? Rodeado aí da sequidão provocada pela falta de chuvas. São outras iniciativas de sobrevivência do sertanejo, projetos que foram feitos aí para aproveitar um pouquinho de água, tem irrigação com gotejamento, você está acompanhando aí, mas é tudo muito incipiente, né? Agora, presidente, eu queria comentar algo que foi mostrado no início, né, dessa segunda parte da reportagem, que é a questão do leite. Usinas fecharam, pessoas perderam o emprego, o mercado formal diminuiu, aumentou o mercado informal, e aí eu perco profissionalização, perco, de certa forma, mercado também, né? Se discutiu, inclusive, aqui no Bom Dia RN, há alguns dias, essa questão de levar o leite produzido no Rio Grande do Norte, não apenas para ser fornecido ao governo, o programa do leite, mas também fazer chegar aos supermercados, né? Isso é realmente possível? Olha, Murilo, o que acontece muitas vezes é o seguinte, as nossas indústrias de laticínios no estado, elas são pequenas. Todas elas produzem os mesmos produtos, todas elas concorrem entre elas. Nós não temos uma indústria aqui de porte médio que, por exemplo, para ter a produção de leite longa-vida. Por exemplo, uma indústria hoje que está produzindo, que está industrializando 10 mil litros de leite, ela não pode industrializar 12, 13, 14 mil, porque ela não tem comércio para isso. Então nós precisamos justamente ter uma indústria de porte médio que consiga absorver essa produção do juntar Estado. todo mundo, realmente, para ter produção. Também, eu acho que precisamos de pensar todos juntos e seguir de uma forma bem profissional, produtor, melhorando a qualidade do leite, trabalhando a genética, melhorando a produtividade e também, ao mesmo tempo, as indústrias reconhecendo o trabalho dos produtores e as indústrias também tendo capacidade de vender, inclusive, para fora do Estado. Hoje, praticamente, quase nenhuma indústria hoje vende para fora do Estado. Fica tudo por aqui, fica tudo com o governo. E os outros estados todos vendendo dentro do Rio Grande do Norte. A gente pagando por esse produto. Justamente. Agora, deixa eu aproveitar que o senhor está aqui, presidente. O senhor José Vieira é presidente da Federação da Agricultura do Estado e, a partir do próximo ano, assume também a presidência do SEBRAE. E aí, acumular as duas funções, a gente falou sobre profissionalização, cursos, profissionalizar a atividade agrícola, criação de gado como um todo. SEBRAE vai investir nisso, já que o senhor está assumindo agora? É um desafio muito grande, mas nós estamos empenhados e vamos nos dedicar em tempo integral justamente para poder fortalecer a economia das micro e pequenas empresas. Nós já iniciamos agora esse ano um programa chamado Sertão Empreendedor, uma parceria do Senar e do SEBRAE, dando assistência técnica durante 4 anos a 570 propriedades rurais. Muito está se fazendo e muitos projetos irão vir para a economia rural. O SEBRAE consegue chegar a todo o Rio Grande do Norte hoje? O Senar, sim. O Senar tem uma capilaridade muito grande. Nós temos aí, inclusive, curso de qualificação pelo Pronatec,
os cursos normais do Senar, essas parcerias que nós fizemos com o SEBRAE, o Senar é vinculado à Federação da Agricultura, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Nós precisamos justamente fazer com que cada vez mais os nossos produtores tenham qualificação, invista na educação e em tecnologia para melhorar a sua produtividade e, obviamente, a sua renda. É isso. Eu conversei aqui com o José Vieira, que é presidente da Federação da Agricultura do Estado, também vai assumir aí a presidência do SEBRAE a partir do próximo ano. Muito obrigado, um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado. Bom dia, Rio Grande do Norte. ZYB 562, Inter TV Cabugi, ligada na nossa gente.